Bom dia, no nome do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor Jesus se faça presente no coração de todos, né? Começando mais uma semana e dando sequência ao testemunho, né? O milagre que Deus fez em minha vida, né? Na nossa vida, no caso. Nós contamos a introdução, né? A primeira parte também nós contamos, a segunda parte, né? E vamos tentar, entre essa parte agora e mais uma, a gente resumir todo o testemunho, né? Que agora começa a entrar na área mais crítica, né? Da minha internação, onde, né, eu praticamente quase morri, fui desenganado e assim por diante, né? Então, há uma palavra aqui que eu gostaria muito de passar, é João 11. Pode ler aí, neguinho. 11:40? Livro de João, capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Olha só, João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Eu criei, né, o milagre aconteceu. Você pode crer do outro lado, na palavra do Senhor, que o milagre vai acontecer. É permanecer, é crer e permanecer na palavra, mesmo que as evidências em volta pareçam que não está acontecendo nada, mas mantenha sua fé na palavra que o milagre acontece, né? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre, né? E o mesmo Deus que fez o milagre na minha vida, na vida dela, é o mesmo Deus que faz o milagre na sua vida, né? Porque da mesma forma que Ele me ama, Ele te ama também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos os que nele creem não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém, Niguinha? Pode continuar em nome de Jesus aí, né? Então, como foi dito no vídeo anterior, né? No dia 28, após ter a festinha surpresa aqui em casa, ele me chamou e pediu pra mim, falou: amor, eu não aguento mais, chama a ambulância que eu preciso ir pro médico. E eu fiz. Liguei pra ambulância, né? Não me lembro se era umas 9h30, no máximo 10 horas da noite. Eles chegaram aqui por volta de, creio que umas 00:30, por aí, já do dia 29. E geralmente quando a ambulância vem buscar, eles levam primeiro para a UPA fazer todo o procedimento e mandar para a Santa Casa. Quando eles chegaram, que viram a situação que ele estava e eu expliquei tudo o que estava acontecendo, das outras internações, tudo, o próprio motorista da ambulância falou assim: não, vamos ver pelo rádio, mas provavelmente a gente já leve ele direto para Santa Casa, porque ele já está fazendo um acompanhamento lá, né? E graças a Deus por isso, né? Amém. Porque foi tratamento adiantado, né? Não teve que passar pelo UPA primeiro, esperar aquele pronto-socorro primeiro, para depois ser internado. Aí levou, viram pelo rádio, mandaram ir direto para Santa Casa, chegamos na UPA, né? No PS da Santa Casa. Passamos aquela madrugada lá, fizeram os exames e todas as vezes que ele foi internado, quando a gente entrava no PS, todas as vezes era um médico que atendia ele, Dr. Félix. Dr. Félix, se ele estiver ouvindo aí, né, pelo YouTube. Ótimo médico. Ótimo médico. Abençoado. Então, quando a gente chegou, colocaram o Fábio na maca e foram, né? O pessoal da ambulância foi passar o caso para o médico. E eu vi que eles estavam conversando e eu vi o Dr. Félix. Então eu já cheguei perto, né? Peguei, olhei e falei assim: Dr. Félix, o senhor já conhece o nosso caso? Ele falou assim: o Fábio tá ruim de novo. Eu falei: tá. Aí ele já veio, olhou o Fábio, viu, perguntou o que estava acontecendo, tudo. Falou assim: ó, Fábio, vamos fazer uns exames, né? Colheu sangue e fez um raio-x, né? E ali a gente terminou a madrugada ali. Tava com dor, né? Tava com dor. E quando que ela tá falando, né, lá no PS, eu tinha do lado a bolsa, né?
que é uma bolsa de colostomia, né, para drenar o pus. E lá o enfermeiro, quando ele estava fazendo o curativo, ele mesmo, quando ele viu saindo aquele florido, ele mesmo falou, tem pus no meio. Tem pus no meio. Ali eu já fiquei apreensivo ali, né? Lá na madrugada. Tinha tirado a bolsa já. Tinha tirado a bolsa, tava só o curativo. Saindo a secreção. Mas aí ele pegou, ele viu e tava meio verde. Ele falou, pus nessa secreção, né? Mas tudo bem, né? Continuando aí, ó. Porque quando eles tiraram, na internação anterior, eles tiraram a bolsinha, mas ficou meio aberto ainda, e o médico avisou a gente, vai continuar saindo uma secreção por aí, mas vocês ficam de olho, se aumentar ou se mudar o cheiro, mudar a cor. E no pronto-socorro, enquanto ele estava lá aguardando para ver os exames, começou a vazar demais aquilo. Vazar muito mesmo, que chegou a molhar a roupa dele. Eu não tinha levado roupa para ele, porque na pressa você acaba ficando com a cabeça meio doida. Então sujou tudo a roupa dele, e aquele cheiro forte novamente. E o enfermeiro, eu chamei o enfermeiro para fazer, né, o curativo, e ele viu, né? Ele falou assim, não, tá saindo pus. Tá saindo pus. Tá com pus de novo. E aí tudo bem, passou, teve umas medicação lá que eles passaram para ele amenizar um pouco da dor. Quando foi por volta de umas 7 horas da manhã, o Dr. Félix veio, né, conversar com a gente e falou assim, Fábio, você vai para casa. Eu estava olhando o seu raio-x e tal, tem realmente um volume no seu abdômen, mas eu vou passar um laxante para você, porque provavelmente seja fezes presa, tal, né? Mas aguenta a mão um pouquinho, eu vou lá preparar os papéis da sua alta e já vou dar uma olhada nos seus exames de sangue. E já volto para você ir para casa. Mas ficou contente, né? Fiquei contente, né? Bom, é só uma dorzinha, tal, toma um remédio, um laxante. Não seria nada de mais grave, né? De grave. Não deu 5 minutos, ele voltou com os papéis na mão. Falou assim, Fábio, infelizmente eu não posso te mandar para casa. Eu estava olhando os seus exames e a infecção tá altíssima. Ele falou eu lembro que ele falou assim, ele chegou e falou, Fábio, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, que nem minha esposa falou, a sua infecção aumentou e os glóbulos brancos do seu sangue, tem muitos que estão combatendo uma infecção. Então nós vamos ter que segurar você. Nossa, aquilo foi um balde de água gelada, que eu estava em casa, depois eu fui internado, eu achei que eu ia voltar para casa, tudo de novo, né? Para o braço da minha esposa, dos meus filhos, né? Da minha família, tudo. E ele falou, não, você vai ter que ficar aí, né? E assim aconteceu, né? Com muita dor. Aí dali ele já preparou os papéis de internação, eu fui, assinei os papéis de internação e fiquei aguardando o momento que ele fosse para o quarto, porque eu não poderia acompanhar ele até o quarto, né? Só no outro dia, no horário de visita. Então esperei tudo, quando eles subiram com ele para o quarto, eu fui até o quarto, deixei ele no quarto e fui para casa. E voltei no outro dia, no horário de visita, como eu fazia sempre. Os enfermeiros todos já conheciam a gente, tudo, né? Então, tantas vezes no hospital, né? Eu chegava e as enfermeiras já me cumprimentavam, perguntavam como que era, como que ele estava, tal. E ali eu permanecia até a tarde, né? Passava o dia ali com ele, ajudando, porque ele não conseguia levantar, ele não conseguia fazer as coisas sozinho, né? Então era até uma ajuda para os enfermeiros. E assim foi, a gente passou uma semana nesse quarto e uns 2 dias antes do domingo, né, do dia 7, cheguei no hospital, nós fomos dar uma caminhada, porque os médicos falavam para ele, né? Caminhar, assim, né? Caminha, procura caminhar, quanto mais você caminhar com calma, né? Se precisar parar, descansa um pouquinho, mas quanto mais você caminhar, melhor pra você e tal. E era tão, segurei bem, era tão assim, pra mim andar um pouco, dava muito trabalho, porque é que nem eu disse no outro
na outra gravação. Eu andava da porta de casa até o portão, para mim era uma vitória já. E os médicos sempre falavam, Fábio, tem que andar para o seu organismo se movimentar, para não ficar parado, tal. Então, que nem a minha esposa falou. E aí me esforçava para poder andar lá no hospital, por um lado, todo dia eu fazia aquela caminhada diária, né? Sim. Eu creio que isso foi ali por volta do dia 4 já de maio. Eu cheguei, aí ele falou assim, amor, vamos fazer a nossa caminhada primeiro? Depois na volta a gente volta e eu tomo banho, né? E assim a gente fez. Fomos, caminhamos, tudo. Caminhamos bem até aquele dia. E ele voltou ótimo pro quarto. E arrumei as coisas dele e fui pro banheiro com ele para auxiliar ele no banho. No banheiro do quarto, a janela sempre fica aberta, assim como as janelas do quarto, porque tem que ter ventilação, né? É um lugar muito contaminado, então tem que ter ventilação. Eu auxiliei ele no banho, tudo na hora que ele saiu do chuveiro, que eu desliguei, que eu fui enxugar ele pra pôr a roupa, ele começou a reclamar comigo que ele tava com frio. Frio, muito frio. Não tava frio naquele dia, tava um dia gostoso. Mas eu falei, amor, pode ser por causa da janela. Então, enxuguei ele rapidinho, coloquei a camisa, né, coloquei a roupa nele. Saí com ele do banheiro e ele com frio, começou a tremer. Coloquei ele na cama, pus um lençol por cima, pus um cobertor para ver se aquecia, né? E ele reclamando que tava com frio. Peguei um outro cobertor, coloquei por cima e nada. E ele com frio. Eu peguei ainda, deitei Por cima, pelas né? costas Abraçou. dele, deitei por cima, abracei ele para ver se aquecia ele. E nada dele aquecer, ainda tinha uma senhora que estava acompanhando o esposo dela, né? Inclusive a gente tem contato com ela até hoje. Eu só olhei para ela assim, né? Porque eu achei estranho aquilo. Não entendia, mas eu achei estranho. Ele estava bem, de repente ele começou. E querida, para poder frisar, esse frio era uma coisa assim que eu tremia de frio e não conseguia parar. Eu acho, né, que ali era o frio da morte, eu acho. Porque no começo, que nem ela falou, né, amados? Eu achava que era o banho, a janela aberta, uma pancada de vento. Mas isso com um cobertor, dois, um abraço que ela me deu, ia melhorar. Mas era pior, o frio vinha e os meus olhos, eles ficavam pesados, né? Ficavam pesados e eu me dava aquela tontura e eu gelava, colocava a mão assim e ficava assim, ó. E eu não conseguia parar de tremer. Eu segurava a mão e a mão tremia. Era uma coisa incontrolável, era terrível, né? E eu olhei para essa senhora, né? E no hospital tem muito disso, né? Quando a gente está com um ente querido ali, a gente aprende a conversar com os olhos. E eu creio que ela entendeu o meu desespero naquele momento, que ela saiu do quarto e de repente já veio uma enfermeira. Não sei, não perguntei para ela, não tive tempo disso, mas eu creio que ela foi chamar a enfermeira. A enfermeira chegou e falou assim, tá acontecendo alguma coisa? Ainda falou para ele, você tá com frio, Fábio? E ele tremendo, não, eu tô morrendo de frio. E aí ela já correu, pegou os aparelhos. Nisso já veio o Dr. Félix, já veio mais outros enfermeiros, atendente de enfermagem, enfermeiros mesmo. E mediram a pressão dele estava 27... 27 por 13. 27 por 13. E os batimentos 170, se não me engano, 4 ou 6 por minuto, né? Os batimentos dele altíssimos. Ponto dá uma parada cardíaca ali mesmo ali. E o Dr. Félix já começou trouxeram uns aparelhos lá para monitorar o coração dele. Para mim não dormir. O Dr. Félix falando com ele, Fábio, não dorme, dorme. E eu, amado, eu não conseguia ficar com os olhos abertos. Eu queria abrir os olhos, aí eu fechava os olhos e o gelo. E eu tremia, né? Eu acho, né? Eu acho que ele já estava morrendo ali. Porque o Dr. Félix olhava para mim, Fábio, não dorme. Aí eu abri os olhos, né? Aí daqui a pouco aí eu tremendo, e eles mexendo no meu braço, e a parede de pressão do outro, e o estetoscópio aqui. Aí eu tremia e eu fechava os olhos, Fábio, não dorme, Fábio. Aí parece que eu mandava lá para UTI nesse dia. Ele começou o atendimento do Fábio e já olhou para mim e falou assim, arruma as coisas dele que eu vou subir com ele para UTI. Eu arrumei as coisas, tudo, né, e fiquei no corredor, me desesperei, lógico, né.
Você não sabe o que está acontecendo, só vê aquela correria. Foi 1h30 naquela correria ali, pega exame, colhe sangue de um lado, colhe sangue do outro. 1h30? E aquele monitorando o coração, monitorando pressão e aquela coisa. E o Dr. Félix querendo levar ele para UTI, não tinha vaga na UTI. Né? Vamos para a sala amarela? Não tinha vaga na sala amarela. Vamos para a sala vermelha então? Não tinha vaga na sala vermelha. E aquilo ali, ele daquele jeito, e eu desesperada, liguei para minhas filhas, conversei, tudo. Sei que em 1h30 eles ficaram ali correndo com ele, fazendo tudo com eu nem qualquer percebi tipo de exame. E chegou uma hora que ele começou a estabilizar. Medicação, tudo. Mas foi feito à vontade de Deus. Eu creio que Deus ali pôs a mão e o Fábio começou a estabilizar, a pressão começou a normalizar, os batimentos, tudo. Sei que depois de 1h30 ele voltou, estabilizou e ficou bem, graças a Deus. Aí o Dr. Félix conversou comigo, falou assim, ó, a gente ia levar ele para UTI, mas graças a Deus ele estabilizou, ele tá bem, mas a gente vai ficar de olho. Falei, tudo bem. Mas aí o Fábio voltou a ficar bem. Tava sonolento, tudo também, por tudo que tinha passado e as medicações, não era de se estranhar, né? A pressão estabilizou. Mas ele ficou bem. Fiquei bem. Almoçou depois, né? Dormiu um pouco. Chegou à tarde, no horário que eu tinha que vir embora. A gente vem, você já vai ficando com o coração apertado. Eu falei, meu Deus, eu vou embora, se acontece isso com ele aqui sozinho, né? E essa senhora que estava com o esposo dela, ela passava a noite, porque o marido dela tinha direito de acompanhante. Então eu peguei o celular dela e pedi para ela, falei assim, qualquer coisa, a senhora me avisa, por favor. Ela falou, não, Silvana, pode ir tranquila que eu fico de olho nele. Foi da dor esse dia? Foi naquela dor que teve? Eu vim pra casa. Foi outro dia. Uhum. E eu vim pra casa. Aí, de vez em quando eu mandava mensagem pra ela, falava, não, Silvana, ele tá bem, tá deitadinho, tá descansando. Ele tomou o chá da noite. Então foi onde eu fiquei mais tranquila. No outro dia eu voltei. Só que naquela noite eles transferiram ele. Porque quando você entra do pronto-socorro, você vai pra enfermaria, você fica um período no E1, né, que você entrou do pronto-socorro, você vai pro E1. Se for uma internação mais demorada, você sai do E1 e vai pro E2. Então naquela noite eles trocaram o Fábio de quarto, subiram ele pro E2. E ele pegou e mandou mensagem pra mim, né, amor, eu subi pro outro andar e tal. Então mudava os horários de visita. Então no outro dia eu entrei mais cedo ainda. No E2, se eu não me engano, eu acho que eu entrava às 8 horas. No E1 só podia entrar a partir das 9h30. Aí no outro dia eu fui, entrei, né? Ele tava bem, passamos. Isso foi dia 4, passamos dia 5, dia 6, bem assim, né? Entre aspas, né? Entre aspas, continuava fraco, com dores. E estabilizado. Esse dia que ele falou foi um outro dia anterior que ele também teve uma crise de dor. Uma dor muito forte. Também achei que eu morri naquele dia também. A gente não sabe. Essa dor, ela vinha e depois ela ia embora, que ninguém sabia explicar. E aí, né, nesse dia, eu chamei a enfermeira veio, medicou ele com tramal e dipirona na veia e mais umas outras medicações lá. E ele melhorou, só que ele, com medo, né, da dor, ele ficava deitadinho, quietinho, sem se mexer, não comeu nada. E essa mesma mulher me mandando notícias de como ele estava, né? Mas isso daí foi só aquilo, não teve nada a mais. Aí quando foi no outro dia, após essa crise que ele tinha tido, que ele foi transferido de quarto, eu fui, ele
passou o dia bem, aquele dia, tudo. Aí quando chegou na sexta-feira, no dia 5 ele passou normal, dia 4 ele teve essa crise, dia 5 ele passou o dia normal, no dia 6 foi uma sexta-feira. Eu passei o dia com ele, normal, chegou à tarde, vim embora pra casa e a gente sempre conversava por mensagem, né? Ele ia me falando como tava, tal. E aí, quando foi no sábado que eu acordei de madrugada, eu peguei e perguntei pra ele, né? Falei, bom dia, amor, como que você tá, tal? Ele falou assim, amor, eu não passei nada bem essa noite. Nada bem. Eu vomitei demais, não dormi quase nada. Eu já pulei da cama, ajeitei as coisas e falei, amor, calma que eu tô chegando. Foi só um pouquinho. Nessa noite que ela tá falando que eu mandei uma mensagem pra ela e falei que eu não tava nada bem, aquela noite foi uma noite terrível pra mim. Porque eu não comia nada, não tava comendo mais e eu tinha nojo da comida, literalmente. Eu pensava no feijão na panela, assim, dentro da panela já voltava, já vinha ânsia de vômito. Aí eu colocava uma água pra dentro e já voltava, já passei a noite inteirinha vomitando, aquela água verde. Eu deitava um pouquinho, que não tinha força, eu estava magrinho, não conseguia nem falar como eu falo agora, assim, falava bem baixinho. Aí eu deitava, ficava uns 5 minutinhos deitado, daqui a pouco vinha ânsia, aí tinha que levantar, você não estava nesse dia. Aí tinha uma senhora do lado que percebeu, e aí para poder ir no banheiro, ela me dava uma mão, né, me levantava da cama, vomitava, aí limpava, vomitava de novo. Eu sei que foi uma crise até esse momento que ela falou que, né? Então aí no sábado, no dia 6 de maio, eu corri pra lá, né? Ele falou que não tinha passado a noite bem, eu fui pra lá, cheguei lá, realmente ele não tava nada bem. Branco? Tudo ele vomitava, ele não tinha forças pra virar na cama. Não. Eu a toda hora tendo que correr, pegar saquinho pra ele vomitar. E ele passou o dia inteiro daquele jeito, vomitando, vomitando, vomitando. E a partir daí, eu já percebi que ele já não estava falando coisas com coisa. Delirando. Ele já estava com a mente já ficando meia... Trocado o nome das meninas, né? Então, eu passei o sábado o dia todo lá e foi chegando o horário de eu ir embora, né? Porque à noite eu não podia ficar lá. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu não vou embora. Eu não vou deixar ele aqui, sozinho. Como ele tinha mudado de quarto, tinha 2 pacientes nesse mesmo quarto que tiveram alta naquele dia. Então foi todo mundo embora, ele estava sozinho no quarto. Aí eu peguei e fui até a enfermeira, conversei com ela, falei assim, ó, vocês sabem como que ele tá passando. Passou o dia muito ruim, tá vomitando, ele não tem condições de ficar sozinho. Vê se vocês conversam pra mim passar a noite com ele, né? Aí a enfermeira mesmo olhou pra mim e falou assim, não, Silvana, pode ficar tranquila. Assim que a gente trocar o turno, eu vou apresentar a nova enfermeira que vai cuidar do turno da noite e você vai ficar com ele. Nisso já arrumou uma cadeira, colocou lá pra mim, coberta, tudo, pra mim ficar lá com ele. E assim foi, eu passei a noite inteirinha com ele, né, naquele quarto, só eu e ele, porque não tinha mais nenhum paciente naquele quarto. E à noite, foi muito bom eu ficar, porque à noite são muitos pacientes, né? Os enfermeiros não dariam conta de estar com ele ali a todo momento. Porque todo momento, era de 5 em 5 minutos, ele precisava de auxílio. Vomitando demais e ruim. Então, graças a Deus, passamos aquela noite. Quando foi na manhã do dia 7, era um domingo, como eu estava lá dentro, tinha direito de uma visita. E eu avisei minhas filhas, né? Se elas quisessem ir lá para ver o pai. Aí minha filha mais velha, Yasmin, ainda falou assim, mãe, conversa com a Lê para ver se ela não quer ir por causa da Manu. A gente tem uma neta especial. Para a Lê é mais complicado ela ir durante a semana. Então hoje seria bom ela ir e eu vou amanhã.
E assim a gente fez. Aí minha filha chegou no horário da visita, né? A hora que ela chegou na porta, ele olhou pra ela e falou assim, ô filha, a voz bem baixinha, sabe? E começou a perguntar sobre o meu neto. O Brian, né? Cadê o Brian? Como que o Brian tá? O Brian é filho da minha filha mais velha, a Yasmin. Quem tava ali era a Letícia, a minha filha mais nova. Aí eu falei pra ele assim, falei, amor, não tem como ela saber do Brian. Aí ele pegou e falou assim, mas por que? O Brian não tá indo lá? Né? Aí a Letícia pegou e olhou pra ele, pai, eu sou a Letícia, eu sou a mãe da Manu. Aí ele pegou e ainda deu uma risadinha e falou, filha, desculpa, é por causa do óculos. O pai confundiu, mas não é, a cabeça dele já não estava assimilando. Não estava, não estava. Foi coisa com coisa, senhora. Eu tinha passado a noite toda com ele. Ele, na manhã, quando foi umas 5h30 para 6 horas, ele teve uma crise? Um vômito muito grande, aquela água verde com sangue. E esparramou pro chão todo, passou por debaixo da cama. Aquela poçona, né? Eu tirei foto daquilo para quando os médicos viessem eu mostrasse para eles, né? E após esse vômito, ele cochilou um pouquinho. Como eu tinha passado a noite inteira ali correndo de um lado pro outro, eu aproveitei e dei uma saidinha do quarto. Passei, creio que uns 5 minutos fora do quarto. Quando eu voltei, ele já estava meio acordado, né? Eu tinha passado a noite inteira com ele, do lado dele. Ele abriu o olho, olhou pra mim e falou assim, bom dia, amor. Como você passou a noite? Como se eu não tivesse passado a noite com ele ali. Aí eu peguei, olhei pra ele e falei, amor, passei bem. Graças a Deus, passei bem. Aí foi onde minha filha chegou, aconteceu esse porém. E passou uma médica residente e eu mostrei pra ela, né? Ela era sempre ela e a doutora Érica que vinha pra ver ele. E tinha a equipe do Dr. Félix que vinha também, que era a equipe que estava cuidando desde o começo. Eu mostrei aquela foto pra ela, ela tirou uma foto do meu celular pra mostrar pra doutora Érica e levou. Quando a gente estava ali, ele e minha filha na visita, a doutora Érica veio. Veio e falou assim, Fábio, eu vou te levar para UTI. Essa parte segura um pouquinho. Essa doutora Érica vai começar outra, teve a fase do doutor Félix, da doutora Amanda, né? Que eram os dois que parece que Deus colocou eles como chefe de tudo para cuidar da minha saúde. Até essa fase, que é a fase que eu estava vomitando. Aí vai entrar a parte da doutora Érica, que foi praticamente usada por Deus para acontecer a outra parte do milagre, daí para frente, que, né, inclusive se ela estiver ouvindo lá no YouTube, eu vou até ver se eu entro em contato com ela, e se eu lanço também esse testemunho para ela também, né, que foi usada por Deus. Todos ali, parece que foram escolhidos a dedos, né, para operar o milagre, né? Pode continuar. Aí a doutora Érica entrou no quarto e falou pra ele, né? Falou assim, Fábio, eu vou te levar pra UTI. Ele na hora ele não queria. Ele falou assim, doutora Érica, eu não quero ir. Ele falou assim pra ela, se for pra mim ir pra UTI, pra mim morrer, eu assino qualquer papel que for preciso, eu prefiro ir pra casa, morrer em casa com a minha família. E ela, com muito jeitinho, começou a conversar com ele, Fábio, você precisa ir, porque aqui uma benção. Você não consegue ter o atendimento que você precisa no momento. Lá na UTI, você vai ser monitorado 24 horas, tal. Aí o Fábio pegou e ainda perguntou pra ela, né? Falou assim, doutora, mas o meu caso tem jeito? Foi onde ela deu uma parada assim, olhou pra ele e falou assim, Fábio, ó, o seu caso é muito grave. Muito grave. Mas você precisa ir pra UTI pra gente poder monitorar. E nisso ela falou também, quando eu falei assim, doutora, mas eu tenho jeito ainda? Lembra que eu falei? Ela fez assim, ó. Não sei, mas ela falou, você precisa ir pra UTI. Mas, imagine só, eu já estava naquela situação. Indo pra UTI, eu pensei, né? Nessas horas, Deus, né? Tinha falado no meu coração que ia me tirar dali.
mas Satanás, o inimigo, também trabalhava na minha mente, soprando as coisas. É o fim, não tem mais jeito, você vai para a UTI ali, dali, para o necrotério e automaticamente para o cemitério, né? Pode continuar. Né? E está acabando o tempo, a gente hoje ainda vai procurar contar a outra parte. Eu creio que mais umas 2 partes nós acabamos, nós encerramos. Mas, amados, quando eu estava na UTI ali, já começa a outra fase. A doutora Érica foi uma bênção na nossa vida, né? Eu oro por eles todo dia, né? E naquele momento eu falei para ela mesmo, eu falei, ó, se for para morrer, eu vou para casa. Ela, usada por Deus, depois ela falou lá na frente, vou contar, na hora que ela mesma deu alta, ela e a doutora Alain, e ela falou que foi Deus que usou ela ali. Que ela me convenceu a ir para a UTI, eu estava decidido. Eu falei, não, eu não vou mais, não vou para fazer mais o tratamento, me dá um papel, assino, me manda para casa. Se eu morrer, eu morro nos braços da minha mulher, lá na minha família. Mas aí ela foi muito, mas muito, muito importante. Não só ela, todos os médicos. Mas teve médicos que foram assim usados por Deus a dedos, né? E aí nós vamos entrar na outra fase, né? Então eu gostaria rapidamente, porque está acabando o tempo aqui, a gente está contando por partes, né? De dizer que o mesmo Deus que fez na minha vida, na vida dela, porque ela estava junto comigo ali, né? Na vida dela também, Deus fez um milagre na vida dela. Porque me devolveu para ela mudado, curado e transformado. Eu sou outra pessoa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Então o mesmo Jesus é o mesmo que te ama, né? O mesmo que te ama é o mesmo Deus. Ele me ama, ama ela e ama você também. Amém? Então que Deus abençoe a todos, né? Quer concluir? Em nome do Senhor Jesus, e continua aí acompanhando que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Tá chegando no finalzinho. Amém? Eu creio que vocês vão, através desse testemunho, vocês vão ver o poder de Deus. O poder de Deus. Agindo. Que como agiu na nossa vida, pode agir na sua vida. Amém. Na vida do seu familiar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Faz uma oração rapidinho, né? O tempo já se finda. Espírito Santo. Sim, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Sim, meu Deus. Leve esse testemunho, Senhor, aonde o Senhor achar que necessita, Pai. Sim, meu Pai. A cada coração. Sim, e abençoe a cada um, em Sim, nome de Jesus. Que assim seja. Amém.